Olá, investidores! Nesse vídeo a gente vai falar sobre a primeira emissão de cotas do SPX, Fundo de Investimento Imobiliário Portfólio Renda 1. Meu Deus, quase que não sai. Um fundo gerido pela SPX. Só lembrando que se você quer saber se esse investimento faz sentido dentro do seu portfólio, comenta aqui no vídeo ou dá um alô pra gente, deixa seu contato que a gente pode analisar a sua carteira e a gente te fala o quanto a gente acha que faz sentido para você investir nesse ativo de acordo com o seu perfil. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai explicar as principais características da oferta, apresentar as características de um fundo Renda Mais, o que é isso, analisar a gestora desse fundo e explorar algumas características específicas desse fundo, como taxa, tributação, liquidez. Vamos falar um pouco sobre a oferta, tá? O SPX, Fundo de Investimento Imobiliário Portfólio Renda 1, está realizando sua primeira emissão de cotas com o objetivo de captar 350 milhões de reais. Cada cota será emitida aí a R$100. O público-alvo inclui investidores em geral e o investimento mínimo é de R$1.000. O fundo tem uma duração definida até dezembro de 2030, ou seja, são 6 anos aí de investimento, sendo permitido que esse prazo seja prorrogado mediante deliberação da Assembleia Geral de Cotistas. Esse é um fundo de portfólio Renda Mais, que são basicamente uma opção intermediária entre fundos listados e fundos setipados, né, com algumas características próprias interessantes. Normalmente eles pagam dividendos periódicos, mas você só vai poder resgatar o seu investimento lá no final do fundo, tá? Isso traz algumas vantagens aí do fundo, dele não precisar vender os ativos aí no desespero, na bacia das almas, né, para pagar resgate em momento de crise, né, que é algo que isso sim traz um potencial prejuízo para os cotistas. Além disso, diferente do que outros tipos de fundo, uma vantagem significativa deles é que eles não realizam emissões de novas cotas, né? Isso evita aí diluição da participação dos cotistas dentro do valor total do fundo. Por outro lado, a negociação de cotas, ela acontece no balcão. Isso faz com que a liquidez não seja tão elevada quanto a de fundos listados, por exemplo, né? Que possuem liquidação aí, negociação diária na bolsa de valores e que não tenha tanta transparência assim sobre o valor de cota do mercado. Ou seja, se você tiver qualquer tipo de crise e você não conseguir saber efetivamente como é que isso impactou o seu investimento, a gestão do fundo ela é feita pela SPX Capital. Ela foi fundada em 2010 por profissionais que atuam juntos há mais de 20 anos e desde então ela expandiu a atuação globalmente, com presença em São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, Nova York. Atualmente a gestora administra cerca de 58,8 bilhões em ativos distribuídos em estratégias de diferentes segmentos. A administradora desse fundo é o BTG Pactual, que é a maior administradora de fundos imobiliários do Brasil. Tem um patrimônio aí de mais de 61 bilhões, mais de 149 fundos imobiliários que ela administra. O fundo ele é isento de imposto de renda para pessoas físicas em cima do pagamento dos dividendos, tá? Porém, se você vender suas cotas antecipadamente aí para ganhar um dinheiro com essa venda, você vai ter que pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro que você teve. O fundo tem alguns custos para o investidor, né, que incluem a taxa global sobre serviço de administração, gestão, escrituração. Essa taxa ela é de 0,9% ao ano sobre o valor total do patrimônio do fundo, né? Ela é cobrada de forma proporcional todos os meses. Se as cotas do fundo forem negociadas a mercado de balcão da B3, é acrescida uma pequena taxa extra de 0,02% ao ano. Além disso, o fundo também tem uma taxa de performance de 20% do que excedeu o rendimento do CDI. Essa taxa é calculada todo mês, mas só é paga a cada 6 meses. Estou falando isso tudo aqui porque tudo isso impacta o seu rendimento líquido, mas fica tranquilo porque todas essas taxas elas vão ser descontadas antes do pagamento de dividendo. E por falar nisso, por falar em dividendo, eles vão ser distribuídos mensalmente aos cotistas, após, claro, a dedução dos tributos, as despesas do fundo e etc e tal, e o rendimento como um todo vai depender, claro, do desempenho dos investimentos que o fundo realizar. O fundo ele tem um pipeline indicativo de ativos-alvo aí, incluindo CRIs, letra hipotecária, letra de crédito imobiliário, né, LCI, traz um pipeline mais detalhado aí de ativos-alvo no prospecto dela. A gente vai falar disso mais em detalhe no nosso segundo vídeo, mas já para dar um spoiler sobre o que a gente acha em termos de rendimento desse ativo, de acordo com a rentabilidade de um outro ativo da SPX, pode ser que você encontre outras opções de FIIs que sejam mais seguros, que tenham maior liquidez e que tenham um rendimento mais interessante do que esse fundo, tá? Quer saber quais deles estão de acordo com o seu perfil de investimento, de acordo com o seu momento de vida? Então entre em contato aí com a gente que a gente pode analisar a sua carteira e te apresentar algumas possibilidades. Bom, no nosso segundo vídeo, então, a gente vai entrar mais em detalhe sobre esse fundo da SPX. Até mais!